Boa tarde para todo mundo. Um dia muito feliz com a chegada dos 4 residentes, Ana Clícia, 2 Rafaela. Eu queria muitas Rafaela, mas só vieram 2. Tem o Raul também. Fico muito honrado com a participação dos novos residentes aqui com a gente. Veio uma residente veterana, que nunca tinha vindo, mas está aqui hoje, quietinha ali, a Renata. Vou ver se eu consigo um R3 para ela depois. Carol e Laura não vão ser esquecidas por causa do R1. Eu queria colocar para vocês que fico muito feliz com a chegada e fico triste com o abandono dos mais médicos. Cada vez que passa, estão vindo menos, diminuindo. Eu reconheço que tem uma prova agora aí o mês que vem. Aliás, esse mês, né, no final do mês. Eu estava pensando, quer dizer, a prova não é esse domingo, é o outro, mas eu acho que, para quem for fazer a prova, eu estou abonando a vinda da quarta-feira que vem. Por quê? Quarta-feira eu queria aproveitar, conversar com os residentes, que eu preciso pontuar para eles algumas coisas. Então, o nosso canal teórico semana que vem vai ser só com os residentes. Os mais médicos que vão fazer a prova estão liberados. Vou falar uma palavra aqui quase impossível, né? Para estudarem. Não para ir à praia, nem para o Plaza, nem para lugar nenhum. Se der um azar de eu encontrar com alguém na praia, eu não vou encontrar, mas se eu encontrar por aí, eu vou ficar triste. Niterói é pequeno, hein? Mas tudo bem. Então, os mais médicos que forem fazer prova domingo, eu estou liberando quarta-feira que vem para estudarem. Tem uma opção de gente escutando o que eu estou falando aqui, até gravando. Os mais médicos que já passaram, os mais médicos que não vão fazer a prova domingo, eu também gostaria que permanecessem nas suas unidades com as suas agendas respectivas. Daniela, que é mais cri-cri, queria o nome de todo mundo para ligar para a unidade, para saber quem não vai fazer a prova, se vai... Eu não vou fazer, nunca fiz isso. Não faço com meus filhos, não vou fazer com vocês. Não vou ficar tomando conta de quem não vai fazer a prova e que não vai abrir sua agenda, que é uma coisa muito pessoal, e eu não vou ficar tomando conta. Desculpe. Quem não vai fazer a prova, que já passou, ótimo. Quem já passou, ou que vai fazer a segunda e não vai domingo, aí eu gostaria que abrisse a sua agenda e continuassem lá. Por que não vim aqui? Porque a conversa seria uma conversa mais administrativa com os residentes. Então, não vejo por que do mais médico que não vai fazer a prova vir aqui. Então, vou repetir, mais médicos que não farão a prova vão abrir suas agendas e continuar nos postos. Os mais médicos que vão fazer a prova podem estar fechados com a agenda e vão para casa estudar. Tomara nós que na quarta-feira vocês façam lá, aprendam 3 questões que caiam na prova, né? Ou 4 ou 5. Mas está todo mundo muito estressado, nervoso na semana da prova. Eu também já fiz vestibular, já fiz prova, eu sei como é que é isso. Então, semana que vem estão liberados para isso. Não vou ficar repetindo, porque eu não estou com Alzheimer, nem estou com déficit cognitivo. Então, está bem entendido que a gente vai fazer isso, e os residentes todos aqui, quarta-feira que vem. Vamos começar a nossa conversa sobre dengue com uma pessoa, uma autoridade em Niterói, doutora Ana Epingal, chefe coordenadora da nossa Covig há muitos anos, sanitarista, minha amiga, sabe tudo de Covid, tudo. Até Guillain-Barré ela dá aula e tira os doentes do neurologista. Então ela vem aqui falar porque ela está preocupada, eu também estou, mas ela muito mais, que os nossos casos de Covid estão aumentando e tem aí um outro vírus, e aí nós precisamos aprender com ela o que está acontecendo nesse momento, o que vocês podem fazer para melhorar isso aí. Então, chamei a doutora Ana, todo mundo conhece a doutora Ana, quem não conhece, os residentes que estão chegando, estou apresentando a doutora Ana. Vocês vão passar lá na Covig, um período também, para apresentar e aprender com elas todo sobre imunização, vacina, doenças tropicais. Então, a doutora Ana é um símbolo. Agradecer
também a presença de doutora Adriana. A doutora Adriana é uma excelente pediatra, começou a trabalhar comigo no plantão no Largo da Batalha, não é isso? Exatamente. Minha filha nasceu no carnaval e a doutora Adriana ficou no meu lugarzinho lá, guardando minha vaga para me descer, né, Adriana? Eu não esqueço isso, não. A doutora Adriana é ótima, também trabalha na Covid. Os que estão chegando retardatário, eu não vou falar de novo do quem vai fazer a prova ou quem não vai fazer a prova. Depois alguém passa para eles aí que quem for fazer a prova está abonado semana que vem. Ok? Vou passar para a doutora Ana aqui, porque senão a aula toda vai ser eu falando. Dá licença. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E importante, a Adriana está aqui também. A Adriana veio para a Covid no ano passado, né, para contribuir com a gente lá na vigilância. Trabalhou na ponta a vida toda, né, com vigilância também. Antes de mais nada, agradeço o Jefferson e o Zé, o Zé Moura, por dar esse espaço aqui para a gente conversar com vocês, porque as arboviroses, na verdade, são uma grande preocupação, né, para metade da população do mundo. E aqui em Niterói, a gente tem um projeto piloto, que é o projeto da Wolbachia, que teve um impacto grande, muito positivo, na diminuição da transmissão de dengue, chikungunya e zika, né? E também de febre amarela. Porém, esse projeto, ele trabalha, acho que todos já conhecem, a infecção do Aedes aegypti pela Wolbachia, né? Só que o mundo é dinâmico, nós temos outros vetores no mundo, no país e no município. Então, a gente precisa continuar vigiando e a gente precisa também estar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor, na região metropolitana, né? Principalmente São Gonçalo, Rio de Janeiro, Itaboraí, Cachoeira de Macacu, todos os lugares que as pessoas se mexem, as pessoas viajam. E agora, depois do Carnaval, as pessoas vão vir de vários lugares, né? Inúmeros locais, tanto dentro do país, dentro do Estado, como fora, né? Então, as pessoas foram expostas às mais diversas vetores e doenças, né? Então, a gente precisa ficar atento, realmente, aos casos de arbovirose. E eu vou falar, eu trouxe uma apresentação de vigilância. A parte do manejo, a gente tem vários webinários onde vocês podem assistir especialistas, né, colegas que estão aí no manejo clínico no dia a dia. E é importante ouvir o colega que está vendo muita dengue, muita chikungunya, muita urupuche, para que vocês fiquem atentos, porque qual é a questão principal de um plano de contingência de arbovirose, né? É evitar o óbito. Para evitar o óbito, a gente precisa pensar no diagnóstico, né? Conhecer nossa realidade epidemiológica, pensar no diagnóstico e atuar oportunamente e corretamente. Então, a ideia é sempre evitar o óbito. A parte toda da vigilância ambiental e também a nossa parte, né? Também ainda como pessoal da assistência, também é contribuir com a prevenção de casos, né? Claro, porque o método da Wolbachia é um método complementar e todas as outras ações de prevenção permanecem atuais, né? Então, a gente tem que trabalhar a questão ambiental, tem que esclarecer as pessoas e orientar, né, como é que faz para prevenir, para tratar, né, para evitar foco e, enfim, para a gente trabalhar a prevenção de casos. Então, eu vou trazer a atualização da vigilância. E para quem vai fazer qualquer tipo de prova, né,
hoje, é certo que vai cair alguma questão de dengue, né? A não ser que seja uma prova de especialidade. Então, como as pessoas aqui são generalistas, né, a princípio, com certeza deve ter alguma questão de dengue, de urupuxo, né? Enfim, em qualquer prova. Então, essa tabela aqui, ela traz dados de 2015 até 2025, né? São 11 anos, sobre Niterói, né? Sobre os casos de residentes em Niterói. Então, o que a gente vê é que a série histórica nossa é de incidência alta, né? 670, todas acima de 300. Né? Eu falo da série histórica de Niterói antes de 2015. Então, a gente chegou a ter incidência de mais de 3 mil casos por 100 mil. Eram 23 mil casos, 13 mil casos por ano. Né? E hoje, né, a partir da implantação do projeto, a gente vê as nossas incidências caindo ano a ano. Né? A gente vê aqui, sendo que o ano de 2024 foi um ano atípico. Né? E depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então, aqui, no ano 2016, a entrada da Zika. Então, a gente teve um aumento grande de casos prováveis. E, em 2018, a gente teve um aumento também, foi um pico de casos de chikungunya concentrados lá na Zona Norte. Né? A gente está vendo aqui os casos de chikungunya, né? Que aumentaram muito, e depois volta a descer. Né? E aqui a Zika, a gente teve esse número altíssimo de casos, depois a Zika não apareceu mais. Tá? Então, aqui a representação gráfica do número de casos. Em azul, né, é a Zika, em laranja, a dengue. Então, a gente vê um pico alto aqui de Zika e depois, né, ela não aparece mais. A dengue em laranja, os casos sobem por conta dos casos de Zika, aqui também do chikungunya, e a dengue sobe porque a notificação ela se confunde. E quando a gente não consegue descartar o caso, ele permanece no banco como provável. E a gente não consegue investigar laboratorialmente todos os casos. Então, ele fica aqui. Mas é possível que a maior parte desses casos aqui, de dengue, não fosse dengue. Tá? E aqui em cinza, a gente vê a chikungunya. Tá? O único ano que teve um aumento maior de casos foi 2018, concentrado lá na zona norte da cidade. E a dengue, a gente vê aqui, né? Isso aqui é o ano de 2024. Aqui são os casos de dengue. Isso aqui não é... são todas as arboviroses, né? E aí, no ano de 2024, e essa curva está bem alta por conta dos casos de dengue. Né? Os casos de dengue subiram com um pico de casos no mês de fevereiro, o que não é comum. O comum é que o ápice dessa curva seja em maio, mas aqui, nesse ano de 2024, foi em fevereiro, e depois vai descendo. E agora, no ano de 2025, a gente vê aqui em laranja, um número bem reduzido de casos. E aqui é a distribuição segundo regional e bairro. Então, a regional da Praia da Bahia 1, a maior parte dos casos de dengue aparece no centro. Da Bahia 2, a maior parte dos casos é em Caraí, né? Aqui na região oceânica tem pouquíssimo caso também, né? Então, tá aqui Piratininga com a maior parte dos casos. Em Pendotiba está espalhado, né? No Badu, Largo da Batalha, Maria Paula. Na Zona Norte é o Fonseca, né? E Santa Bárbara, que notificaram, né, que tem mais casos prováveis. E aqui a Zona Norte 2, a Engenhoca. Então, o que é importante a gente pensar
Assim, eu sempre, a partir das perguntas. Nós tivemos tanto caso em 2024, né? O número de casos, foram mais de 1.700 casos prováveis em 2024. Será que a gente está vendo casos e não está suspeitando, né? São casos febris agudos, né, que chegam para a gente, com ou sem febre alta, com ou sem exantema. Então, será que a gente está suspeitando de arbovirose? E se a gente está suspeitando, será que a gente está monitorando? Né? Porque a arbovirose a gente não vê uma consulta só. O paciente é de baixo risco, é jovem, ele estava com uma sintomatologia frustra, pode ser uma arbovirose, eu mandei para casa com sintomático. Porque a tendência é que ele não complique, esse caso não traga complicações. Mas a gente precisa verificar, né? Então, a gente não vê dengue, não vê chikungunya uma vez só, né? A gente precisa mandar o paciente voltar. E hoje, né, é mandatório a gente pedir um hemograma, né, pelo menos, para a gente ter um parâmetro para acompanhar o paciente, porque, na verdade, a gente não sabe quem vai complicar, né? A gente não sabe. Então, por isso que a gente manda voltar, a gente orienta e a gente pede um hemograma. E aí, aquele caso que tem comorbidade, mais ainda, né? E aí, aquele idoso, mais ainda. A criança pequena, mais cuidado ainda, né? De 2 anos ou menos, mais cuidado ainda. A gestante, e aí é ficar muito alerta, né? Gestante com dengue, gestante com uropus, com chikungunya, então a gente tem que monitorar muito, né? Muito bem de perto. E a puérpera também, né? Bom, então aqui, continuando, a gente vê os casos prováveis por faixa etária. E em laranja, a gente está vendo os casos de dengue, que é o que predomina, e em cinza, os de chikungunya. Então, a gente vê aqui que é um número pequeno, né, mas vê um número maior de casos de 10 a 14, de 20 a 29 e de 40 a 49. Né? Então, aqui os casos prováveis por unidade notificadora. Esse gráfico é importante porque a dengue é uma doença que tem que ser atendida, né? As arboviroses têm que ser atendidas na atenção primária. Então, a gente esperaria que a maior parte dos casos fossem notificados pelo PMF, pelas policlínicas, né? E o que a gente está vendo são os hospitais e emergências públicas e privadas que estão notificando mais. Então, tem alguma coisa nossa aí que está que pode estar falhando, né? Por que será que a dengue, né, o registro da dengue não está chegando? Então, a gente tem que levantar perguntas, né? Então, as primeiras perguntas que a gente faz são essas que eu já falei. Será que a gente está fazendo o diagnóstico? Será que a gente está suspeitando do quadro febril agudo? A gente está pensando em arbovirose? Bom, a gente vê que o PMF está notificando, mas está notificando pouco, né? E aqui é o nosso card. Não sei se vocês recebem o card pelo WhatsApp ou pelo e-mail. O card ele tem saído semanalmente, e embora a gente esteja detectando pouco o caso, né? Então, aqui, a gente vê várias informações, né? 51 casos foram notificados até agora, no ano de 2025, né? Um número bem reduzido. E aqui só os residentes, né, que a gente analisa. Então, esses não residentes a gente não analisou. Tá? Então, na verdade, notificados foram 60 mais 51, né? Foram um número maior. E 32 casos prováveis em residentes que estão no banco até agora. 6 casos foram hospitalizados, 5 já tiveram alta. Não tivemos óbitos ainda,
E aqui, na verdade, a gente tem um número de casos de dengue 2, né? Foram 4 casos de dengue 2 e 1 caso de dengue 1. No ano passado predominou o dengue 1, né? Esse ano. Mas como é um número tão pequeno, a gente não tem certeza, mas aparentemente tem 4 vezes mais casos de dengue 2. Então é possível que o dengue 2 que vá prevalecer esse ano. Então a gente vê que predomina os casos na faixa etária de 20 a 59, que é a maior população, mas tem esses casinhos de 10 a 14, então tem que ficar atento também aos adolescentes. Aqui é a distribuição por sexo e aqui é a distribuição por regional. Né? Mais escuro é o número absoluto de casos e o mais claro a taxa de incidência. Então, a gente vê que Praias da Bahia 2, a gente vê uma incidência maior. Né? É isso, Adriana? Não, né? É a Praias da Bahia 1, é porque está um pouco... ele está um pouco fora de foco. Mas, normalmente, a incidência da Praias da Bahia 2 é mais baixa, porque a população é maior. Mas, enfim, aqui está a distribuição do número de casos e incidência por regional. A gente pode ver isso direitinho no card. A gente vê que não teve nenhum dengue grave nesse ano, né? Sendo 4 apresentaram sinais de alarme. Isso é importante, eu vou comentar depois. Foram descartados 19 casos e temos aqui os confirmados. Aqui é a série dos casos prováveis, eu já mostrei no primeiro slide. Esse ano não ocorreram óbitos e a taxa de incidência se encontra em 6,6 casos por 100 mil. Então, é bem baixinha. E aqui é o diagrama de controle, que a gente utiliza, né, para saber se um agravo, uma determinada doença, se encontra em níveis epidêmicos. Então, aqui o ano de 2025 está representado em azul. Então, a gente está com a incidência bem baixinha, né? Bem longe do limite máximo, que é essa linha aqui. E essa linha laranja é a linha do ano passado. Né? A gente passou do limite máximo no mês de fevereiro e permanecemos até o mês de abril acima, depois que nós voltamos. Né? Botei para trás. E aqui são os casos de 2024 e 2025 distribuídos pelos meses. Tá bom? Então, a gente vê aqui que continua bem baixinho o mês de 25, o ano de 2025. Bom, aqui, então, a dengue, é importante a gente lembrar sempre do período de incubação, né, ter isso na cabeça. Né, temos 4 sorotipos, a susceptibilidade é universal e a imunidade é permanente para um mesmo sorotipo. Né? Então, é importante a gente ter isso em mente também. Certo? Então, a definição de caso para fins de vigilância, tá, gente? Para fins de vigilância, o que deve ser notificado? Né? A pessoa que viva ou tenha viajado em área de transmissão, a nossa área, né, Niterói, é uma área de transmissão, que apresenta febre, não é isso? E 2 ou mais das manifestações que estão listadas aqui. A criança, né, em área de transmissão, com quadro febril agudo, sem foco de infecção aparente. Sempre suspeitar de dengue, nesses casos. Os sinais de alarme, que são importantíssimos, né? Quando notificar a dengue com sinais de alarme. Esse sintoma, dor abdominal, muitas vezes passa desapercebido nas emergências, nos SPAs, como um sinal de agravamento da dengue. Então, o paciente com dor abdominal tem que ser investigado, né, necessariamente. Tá? Vômitos persistentes também podem passar desapercebidos. Tá? Sangramento de mucosas, tudo isso aqui é sinal de alarme. O aumento progressivo do hematócrito. E isso a gente tem que orientar. Né? Eu estou monitorando, estou acompanhando um paciente com dengue, né, com sinais, sem complicações. Se o paciente apresentar no final de semana, à noite, né,
ele apresentar esses sinais de alarme, ele tem que procurar um serviço de emergência, certo? E relatar. Eu estou sendo acompanhado, né, com suspeita de dengue, e eu estou apresentando isso. Então, assim, isso é importante o paciente ter esse conhecimento, né, ele ter essa... É de sinais de alarme? É isso, todos os manuais de dengue, tudo isso, todos têm também essas informações. Eu só estou lembrando porque você notificar um dengue com sinal de alarme é importante também, porque a gente vai caracterizando a epidemia. Né, o que está acontecendo, se tem um número muito grande de casos graves, né, como é que se comporta o vírus que está circulando. E aqui o dengue grave, né, gente? Porque o final do quadro da dengue é o choque, né? É o choque hipovolêmico. E aí são aqui os sinais. O paciente pode chegar dessa maneira no SPA, né, numa emergência, num grande centro. Um sangramento grave, também é possível, né? E um comprometimento grave de órgãos. Então, a alteração do nível de consciência também é um sinal de alarme importante, né? A hipotensão, né? A miocardite, o dano hepático. Então, a gente tem que avaliar, né, as enzimas hepáticas e alguns outros órgãos. E o que é a definição de um caso confirmado, né, para fins de vigilância? Porque quando vocês vão ler qualquer informe, o informe do Estado, do Ministério, do município, vocês vão estar lendo isso aqui. Caso confirmado é um caso suspeito que foi investigado laboratorialmente, né, e teve um exame reagente, né, para um exame sorológico reagente ou um exame de biologia molecular detectável. No curso de uma epidemia, então, quando a gente está tendo muito caso, pode-se também fechar o caso por vínculo epidemiológico. Tá? Não é o nosso caso nesse momento. Os casos graves precisam necessariamente ser investigados por laboratório. E, nesse momento que a gente tem pouco caso, a indicação é investigar 100% dos casos por laboratório. Então, a gente faz um apelo, né, para os colegas fazerem o pedido do exame. Tá bom? E eu vou falar mais para frente dos exames. Essa pesquisa, né, pelo NS1, ela é recomendada para a parte clínica. Né? O NS1 ele ajuda muito no diagnóstico diferencial. Eu estou diante de um paciente, estou em dúvida, será que pode ser uma febre maculosa, uma dengue? Como é que eu vou, né, dar seguimento aqui à minha assistência? Então, eu vou lançar a mão do NS1. O NS1 tem que ser feito até o 5º dia também, né, que é onde ele mostra, porque ele é um teste de antígeno, e ele não serve para a gente confirmar caso, porque o NS1 negativo ele não descarta dengue, tá? Ele só ajuda quando ele mostra um resultado positivo, tá bom? Então, para vigilância, ele não é um bom exame. A gente usa o ELISA, né, que é o exame de IgM, ou o IgG, e o exame padrão ouro é o de biologia molecular. Hoje, nós temos teste rápido para dengue, tá? Foi distribuído o teste rápido, mas ele pode ser mais útil para a clínica, né, para assistência, do que para a vigilância. Eu não sei se chegou teste rápido em todas as unidades. Alguém aqui tem teste rápido na unidade? Não? Nenhuma unidade? Ninguém tem teste rápido lá na ponta? A gente tem que conversar com o Vinícius, porque a gente pediu essa distribuição. Eu creio que foi lá para o Fabinho, a gente mandou uma grade de distribuição. Bom, então, o que é um caso descartado, né? É um exame laboratorial negativo, se foi colhida a amostra em tempo adequado, né?
O que é uma amostra em tempo adequado? Para a biologia molecular, até o 5º dia, o PCR a gente colhe até o 5º dia, que é o período viral, e para a sorologia após o 6º, né? Tá bom? Que não tenha critério de vínculo epidemiológico ou que tenha um diagnóstico de outro agravo, né, outra doença, e que não tenha exame de laboratório, que as características clínicas epidemiológicas são compatíveis com outras patologias. Bom, aqui são os casos de dengue. Então, aquilo que eu estava falando, a gente tem um histórico desde a década de 80, aqui 90, 2000, 2010 e aqui a nossa, né, a década de 20, com grandes picos epidêmicos. Aqui a nossa maior epidemia foi em 2002, né? Aqui foi 11, 12, 13, aqui que entrou o dengue 4. Então, aqui a gente passou a ter uma realidade diferente. Aqui são os vírus. Então é só importante dessa transparência, desse quadro, é a gente saber que em Niterói já circularam os vírus 1, 2, 3 e 4. Então, grande parte da população adulta já entrou em contato com mais de um vírus. E a outra questão que é importante também é o raciocínio de que nós já, com esse pouquinho de casos prováveis que temos, 32, já detectamos o dengue 1 e o dengue 2. Então, é possível que haja infecções sequenciais, né? Isso propicia o aparecimento de casos graves. Então, é importante a gente ter isso em mente. Em relação à chikungunya, ela é transmitida pelo mesmo mosquito, né? Pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. Esse aqui é o tempo de incubação, pode ir até 12 dias, e a susceptibilidade é universal. Até agora, no mundo, foi detectado apenas um sorotipo de vírus, né, da chikungunya, graças a Deus. Tomara que não apareça mais nenhum, né? Bom, e aí a definição de caso para fins de vigilância é essa aqui. O início de febre, o início súbito, com uma febre alta, né, maior que 38,5, a artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, tá? E que more, né, ou tenha visitado, então, áreas endêmicas. Então, nós somos área de transmissão de chikungunya também, tá bom? Nós somos área endêmica. Todo caso de chikungunya, né, tem que ser confirmado laboratorialmente, tem que ser investigado laboratorialmente. Então, a gente trabalha com o exame de RT-PCR. Hoje, o LACEN oferece o exame de ZDC, né, para dengue e chikungunya. É um painelzinho que ele faz. Ele tem um painel de ZDC e um painel de Maiaro e Europush. Tá? Então, a gente, colhendo o material, né, o sangue, até o 5º dia, a gente envia para o LACEN e a gente tem acesso ao exame de biologia molecular, que é o padrão ouro, tá? A rede tem que pedir. E também tem o diagnóstico sorológico, né? Pela sorologia, o ELISA. Bom, o caso descartado é o laboratório negativo, desde que a amostra tenha sido coletada oportunamente. E o caso suspeito sem exame de laboratório, né, cuja clínica epidemiológica esteja compatível com outras doenças. Aqui, só para gravar, a gente já mostrou a parte gráfica, mas o pico da chikungunya foi em 2018, aqui em Niterói. Tá? E depois ele vem assim, com um caso muito reduzido, um número de casos muito reduzido. E a Zika, né? A Zika também é transmitida pelo Aedes. A questão da Zika principal, né? Porque os quadros de Zika costumam ser muito benignos, né? Mas a questão é a transmissão vertical, que pode trazer graves consequências ao feto, né? Incluindo o aborto. Foi confirmado, né, os estudos confirmaram a evidência de transmissão sexual da Zika.
E, enfim, a questão da Zika ficou muito relacionada ao prejuízo, né, a síndrome da Zika congênita e às complicações neurológicas pelo vírus da Zika, né? Além da Guillain-Barré, outras doenças neurológicas relacionadas a esse vírus. E a gente também não sabe, né, o tempo de duração da imunidade conferida pela infecção. O vírus entrou em 2015 no país e a gente realmente precisa ter mais estudos no país. Então, a característica dessa definição de caso, né, da Zika, é o exantema, acompanhado ou não de febre. Tá? E aí, ou hiperemia conjuntival, né, sem secreção purida, ou poliartralgia ou edema periarticular. Gestantes infectadas, mesmo assintomáticas, podem transmitir o vírus da Zika ao feto. Tá? Essa forma de transmissão pode resultar em consequências graves, né, para o bebê, para o concepto. E os quadros neurológicos? Eram doenças neuroinvasivas que eu queria falar. Caso confirmado, é aquele que confirma laboratorialmente, tá? Também por PCR ou por sorologia. O descartado seguindo o mesmo raciocínio da dengue e da chikungunya. É só para a gente saber, aqui a curva da Zika, né, em 2016, que a gente teve aquele acúmulo de casos, mais de 6 mil casos em Niterói, e depois ela desapareceu, aparentemente. Aparentemente, a Zika desapareceu do estado, né? Nós estamos numa situação mais confortável. Só que aparece outras arboviroses, né, gente? O Oropuche já foi detectado no estado do Rio. Esse ano, ele predominou no Espírito Santo, né? Mas no estado do Rio ele já está bem pertinho da gente. Eu vou mostrar mais adiante onde que ele se encontra, né? Então, o Oropuche ele foi identificado nesse vírus pela primeira vez na década de 60, na região amazônica. Os casos registrados fora da região amazônica começaram, né, a ser registrados no ano de 2023. Tá? O vetor do Oropuche não é o mesmo da dengue, zika e chikungunya. Ela é transmitida pelo mosquito pólvora, né, que tem esse nome aqui, o Culicoides paraense. Ele tem até umas fotinhos que ele não é nem mosca nem mosquito. Na verdade, ele é uma mosquinha muito pequena, né? E é chamada de mosquito pólvora ou baruim, enfim. E, eventualmente, pelo Culex. Tem muito o quê? Maruim? Niterói também tem. Niterói também tem o maruim. A questão do maruim é que tem em todo lugar. O maruim, gente, tem em todo lugar. É lugar silvestre. Essa transmissão, a gente... não, mas ele é transmitido em áreas... Ele tem um ciclo silvestre e um ciclo urbano. Até agora, a gente tem visto os pacientes se infectarem em áreas silvestres. Mas o nosso caso do ano passado, de Oropuche, de Niterói, de residentes, aparentemente a pessoa se infectou aqui mesmo, na área de residência dela, que foi em Piratininga, numa área que tem muito mosquito pólvora, numa área de mata, certo? Então, aqui, nós temos muita mata nesse município. Então, quando a gente pensar... Porque a sintomatologia da dengue, o quadro clínico da Oropuche, é muito parecida com a dengue. Ela é parecida com a dengue, é um quadro de febre, cefaleia, mialgia, mal-estar geral, né? É isso, parece uma dengue. Mas a gente precisa conversar com esse paciente, saber aonde ele esteve nos últimos 15 dias, o que ele fez, como é que é o cotidiano dele, aonde você mora, como é que é o local que você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Você esteve em algum lugar no carnaval? Onde foi que você esteve no carnaval? Você tem casa fora? Né? Porque os casos também eu vou contar daqui a pouco,
de urupus que a gente tem, a pessoa fica boa parte do tempo dela lá em Cachoeira de Macacu. Onde você mora? Em Niterói. Mas ela passa... Toda semana ela vai para Cachoeira de Macacu. Onde você passou o carnaval? Passei lá em Sapucaia. Onde é que mora a sua mãe? Ela mora lá em Itaboraí. E você ouve ela toda semana. Entendeu? Então, é isso. A gente precisa conversar com esse paciente. Se for criança, a gente tem que, né, fazer um questionário para a mãe e para o pai, para a tia, quem trouxer essa criança. Bom, e aí a definição de caso hoje, a vigilância da Oropouche, gente, é muito recente aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Porque, como vocês viram, esse vírus ele saiu da região amazônica há pouco tempo. Foi há 2 anos, né? Então, a vigilância ainda está desse jeito aqui. Eu estava conversando com a Alessandra agora, antes de vir para cá. Uma vez confirmada a ocorrência de caso em novo território, que é o nosso caso, nós tivemos um caso no ano passado. Tá? No final do ano, um caso de Oropouche lá em Piratininga, uma senhora que evoluiu bem, mas que jura de pé junto que ela não saiu de Niterói. Não, eu não saí. Fui viajar? Não, não fui viajar. Foi passear? Não. Eu estou aqui o tempo todo. Então, aparentemente, é um caso autóctone ali mesmo de Piratininga. Então, nós estamos nessa condição aqui. Indivíduo que apresenta febre de início agudo ou um histórico de febre de até 5 dias, associada a cefaleia intensa e 2 ou mais das seguintes manifestações. Então, isso aqui é a cara da dengue, né, gente? Tá? E um histórico de exposição em áreas endêmicas, ou com registro de surto epidemia, a situação de áreas... Por que eu estou falando isso? Porque é claro que se a pessoa falar, eu fui lá, estive em Cachoeira de Macacu, estive em Itaboraí, são locais que estão tendo muito caso. Então, a possibilidade de Oropouche é muito maior, né, de ser uma Oropouche. Mas eu vou investigar. Então, eu preciso incluir na minha investigação de laboratório isso. Me pediram para fazer uma questão por revalida e eu dei essa questão de Oropouche, hein? Então, gente, nós conhecemos pouco essa doença, na verdade. Conhecemos pouco. Inclusive, a gente não tem nenhum teste comercial para o Oropouche. O PCR, eles chamam de in-house, é um PCR artesanal. Não tem quantidade para ficar fazendo, sabe? Por isso que, no ano passado, a gente primeiro fazia o ZDC, né, lá no LACEN. O LACEN fazia primeiro o ZDC e os casos negativos eram pensados para fazer o Oropouche e o Maiaro. Entendeu? Nós não temos nenhum teste comercial ainda. E não temos teste sorológico para Oropouche, não é isso? O Oropouche tem que fazer o PCR até o 5º dia. Estão viabilizando, mas não está viabilizado. Então, nem adianta pedir sorologia para Oropouche, tá bom? Vai ter, então, fica ligado. Se quiser investigar Oropouche, até o 5º dia. Todos. Isso que a Adriana está falando é importantíssimo, porque só assim a gente vai saber, né, e registrar que vírus estão circulando no território. A gente precisa ver de cada território, porque vocês aqui são de diversas unidades, diversos regionais. Então, todos nós temos que solicitar. Vocês vão estar trabalhando, fazendo a investigação de laboratório, vocês vão estar trabalhando a saúde individual daquele sujeito, daquele suspeito, e também a questão do diagnóstico territorial, né? Também estão contribuindo para a vigilância que trabalha essa questão do diagnóstico territorial de Niterói, né? Tá bom?
E lembrando dos casos de anomalia congênita. Então, hoje, um feto que nasce, uma criança que nasce com anomalia congênita, tem que ser investigada para Oropouche. Então, tem que saber essa mãe, se ela foi exposta, se tem essa possibilidade, colher material, certo? De laboratório, tá bom? Para além da STORCH, a gente incluir também a investigação de Oropouche, não é isso? E também está relacionada a uma malformação congênita, assim como a Zika, tá? A síndrome congênita da Zika não é só microcefalia, também tem artrogripose, tem várias outras alterações encefálicas, tá? Enfim, são várias. A gente pode mandar também o material para eles depois da Zika, da síndrome congênita da Zika, que é um material muito rico. Inclusive, hoje, a anomalia congênita ela tem que ser notificada no RESP, que é o sistema que foi utilizado para a notificação da síndrome congênita da Zika. E o caso também suspeito de Oropouche tem que entrar no RESP também. A gente também vai falar rápido disso. Mas o pessoal da obstetrícia já está ciente disso? Já tem... Se o pessoal da obstetrícia já está ciente disso, todos os médicos, né? Todas as pessoas. A gente pode, eu acho, no seguinte, a sociedade já deve estar tratando disso, mas a gente pode fazer um encontro com o pessoal também da gineco-obstetrícia, com certeza. Até o ano passado, o Oropouche, quando ele entrou como se fosse uma coisa branda, leve e tal. E aí, ano passado, você começaram a aparecer as associações do Oropouche com abortamento, óbito fetal e com essas malformações. Passar o microfone para aí, a partir daí, as pessoas não estão ouvindo lá atrás. Não, é porque, assim, até o ano passado, como a Ana já mostrou ali, né, o Oropouche foi primeiro descrito na região amazônica, lá em 1960. E a gente tinha, a maior parte dos casos estavam sempre concentrados nessa região da Amazônia lá. A partir de 2023, 2024, quer dizer, a gente tinha casos fora da Amazônia, mas eram isolados. A partir de 2023, 2024, começou a se notar casos autóctones em outros locais e na região sudeste, região nordeste e tudo mais. E aí, até então, também, o Oropouche era visto como uma doença benigna, assim, né? Que não tinha relato de transmissão vertical, não tinha nenhuma outra manifestação. Aí, ano passado, eles começaram a observar essa associação, tem alguns casos descritos já publicados, relacionando... no Nordeste, né, relacionando casos de óbito fetal, malformação, casos de óbito com Oropouche também, né, do paciente de Oropouche, né, e aí abriu assim o olhar da gente para isso. E atualmente o que é assim mais engraçado, né, que a região Sudeste é onde mais tem Oropouche no Brasil, né, no Espírito Santo, né. E Estado do Rio, São Paulo, tudo mais, tá? Eu estou perguntando porque eu trabalho tanto na rede básica quanto na privada. Na privada eu tenho visto, só eu peguei 2 casos de malformação agora. Você colocou na DNV? Não coloquei. Desculpa. Aí, e de óbito fetal, eu soube, não das minhas equipes, mas eu soube já de vários casos de óbito fetal. E mesmo tirando o Oropouche, se tem um caso de malformação, a gente já tem que pensar na dengue. Então tem que notificar, né? Tem que ver se essa paciente, se essa mãe teve febre. É porque... De onde é a gestante que teve malformação? Daqui de Niterói? Não, essa era de Itaboraí. Itaboraí. Mas é porque quando nasce com malformação, geralmente a gente já passa da sala de parto direto, quem assume é a UTI, neonatal. Então a gente eu posso até conversar com a UTI para... Olha isso, colega, deixa eu falar. Não, porque a gente vai ver agora, nas próximas lâminas, que está tendo muito caso de Oropouche em Itaboraí. Então, tem muita coerência.
está vendo má formação lá. Então, assim, o que acontece com a DNV, gente? A DNV, quem preenche, é a auxiliar lá do berçário, não é isso? É a pessoa do berçário que é treinada, papapá. Mas tem um pedacinho da DNV que essas pessoas têm que pedir ao médico obstetra, o pediatra da sala de parto, para preencher. Porque tem um pedacinho que fala da má formação, e esse é do médico. Então, as pessoas têm que ficar atentas. A gente tem que falar com o colega que faz a sala de parto, entendeu? Ele que tem que ficar de olho nisso, para investigar, porque ele que vai falar assim, pode colher sangue dessa mãe, dessa criança que a gente vai mandar para análise. Na verdade, dependendo do Oropush, já deveria ser, não é não? Nasceu com anomalia congênita, eu tenho que investigar estocha, eu tenho que investigar tudo, gente. Né? Zika, sífilis, citomegalo, tudo, toxo. A gente precisa conversar com essa especialidade que está lá, né, fazendo parto, fazendo sala de parto. Mas o generalista, o médico da família, ele também tem que ficar ligado, né, porque a paciente é minha, está no final do pré-natal. Aí, né, ela vem, doutor, meu filho nasceu com uma anomalia, ele está ligado, ele pode notificar também. Tá? Independente se ela colheu um material ou não, a gente ainda vai investigar tardiamente, mas vai investigar. Tá? O que era aquela anomalia. Tá bom? Então, notificar o óbito fetal, né, sem outras causas aparentes ou comprovadas, né, cuja gestante seja residente ou tenha história de deslocamento para a área de circulação confirmada de Orov. Orov é o Oropush. Então, aqui que a Alessandra fez. Olha, gente, isso aqui é o mapinha atual. Você pegou hoje lá na web, né? Aqui está Niterói, tá vendo? Niterói está com uma cor mais clarinha. Não é que é 0 caso, tem 3 casos. Aí a gente vai falar rapidinho desses 3 casos de Oropush. E aqui é o ranking dos municípios do estado do Rio de Janeiro. E aqui o número de casos de Oropush. Então, o que tem mais caso atualmente é Cachoeira de Macacu. 120 casos, só em 2025, tá, gente? Nós estamos em março, só em 2025 já tem 120 casos. Isso aqui é caso provável. Ou seja, ele não foi descartado. Ele foi notificado e não foi descartado. Então, tem bastante caso, tá? Porque vários já devem ter sido descartados. Hã? Isso é confirmado? Gente. Eu acho que isso é provável. Eu proponho que quem gosta de Friburgo é melhor ir por Teresópolis. Não passar em Cachoeira de Macacu, vai por Teresópolis, que eu acho que vocês ficam mais seguros. Que aí o cara vai por ali, vai pegar Ela lembrou bem, passa por Itaboraí, olha só a zona do Agrião. Itaboraí, Cachoeira de Macacu, chegou lá em cima, é Óbito, né? É melhor você pegar a ponte, Rio Teresópolis, subir por ali para chegar. Porra, tem que... fechado com ar ligado. Sabe de uma coisa? Melhor não sair daqui, não, gente. Porra. E ar ligado. Vocês vão para Cabo Frio, que eu já fiquei preocupado que eu tenho apartamento. Já olhei ali, Cabo Frio não está nessa lista. Então pode ir para lá. Mas olha só, existem serviços que subnotificam, tá? Existem municípios. Ele sempre leva puxão de orelha. Ele sempre leva na parte da vigilância. Ele não notifica, não quer saber. Vai lá essa semana notificar seus 2 casos de malformação congênita. Os casos do Rio, gente, tem 48 casos. Mas a gente tem que levar em conta que o Rio são 6 milhões de habitantes, né? Então, assim, 48 casos para o Rio é quase nada, né? O Itaboraí tem 20 e tantos, né? Então, ficar ligado, gente. Paciente que
tem casa em Itaboraí, entendeu? Que tem família em Itaboraí, tem que conversar com esse paciente, tá? Guapimirim, ó. Guapimirim tem uma mata. Guapimirim é predominantemente mata, né? É um município muito, enfim, cachoeiras lindas, né? Macaé, aqui, Macaé com 19 casos, São Gonçalo já tem 12. Então, gente, no nosso entorno tem muito caso de arbovirose. No nosso entorno tem muito caso. Então, a gente precisa pensar, sim, em arbovirose. Apesar da gente ter esse projeto Volbar, que é maravilhoso, espetacular, que teve um impacto positivo para a gente. Ó, até aí. Vamos falar dos nossos casos aqui. Então, os casos que a gente teve, né, são 4 ao todo, de 24 para cá, de 2024 para cá. Esse aqui é o caso da senhora, tá vendo? Que mora em Piratininga. Ele é de novembro, não é isso? Do ano passado? Eu não me lembro se é novembro, não me lembro bem. É do ano passado, tá? E aí, os sinais e sintomas foi isso aqui, ó. Febre, não apetece mal-estar. Velhinho é assim, né? Febre, não apetece mal, não é nada. Não teve nada, não estou nada, estou bem, só tive uma febre. Não é isso? O velhinho falou, nunca tem nada. E aí, o IgM foi reagente. Sim, pois é. O teste rápido para dengue foi reagente e o PCR do Oropus foi detectável. Então, ela nega tudo. Tá? Trabalha em uma residência em Camboinhas, que também é uma área que tem mata também, né, mais ou menos, e nega sinais e sintomas de pessoas da família e do trabalho. Esse é o nosso caso, tá? Do ano passado. Mas a prova do RT-PCR é inegável. Ela teve Oropus, tá bom? E não teve dor de cabeça, né? Cefaleia é super, super. Ela não teve cefaleia. Ela nem achou que estava doente, achou que era do remédio. Mas velhinho é assim, meu pai é assim, não tem nada, eu tenho um mal-estar, aí vai ver, está com pneumonia. Então, essa aqui é uma dos casos desse ano, tá? Então, feminino, né, sexo feminino de 32 anos, e foi atendido em Cachoeira de Macacu, gente. Tá? E aí, no GAL, não tem o endereço. Então, a gente nem sabe onde mora essa pessoa. Então, nós ainda estamos em contato com a Secretaria de Estado e com a Vigilância de Cachoeira de Macacu para tentar ajudar a gente, para dar um endereço da pessoa, né? Mas, como no GAL está dizendo que é de Niterói, a gente está investigando, certo? Então, a gente não sabe também quais são os sinais e sintomas e tem esse Oropus detectável. O outro caso, o segundo caso de Oropus desse ano, é um senhor de 70 anos. Ele é residente de São Gonçalo, mas ele disse que está construindo uma casa em Niterói. Então, ele resolveu dar o endereço de Niterói como residência dele. Tá? O caso é de São Gonçalo, né? E ele esteve, uma semana em Papucaia. Tá? O exame é positivo, ele teve Oropus. Então, a gente ainda está decidindo, para mim, esse caso é de São Gonçalo. A gente está decidindo isso lá com o Estado. Mas foi infectado em Cachoeira de Macacu. Não, é porque, às vezes, parece uma brincadeira, né? Esse paciente é meu, é teu. Não, a questão a importância é aonde que passa a maior parte do seu tempo. Se você reside lá, a responsabilidade sanitária toda do outro prefeito, certo? Ele está exposto lá no outro local onde ele reside, não é aqui que ele foi exposto. É muito grande. E como ele está construindo uma casa em Niterói, ele já se sente munícipe. Entendeu? Então, aqui, esse é o nosso terceiro caso de 2025, também um idoso. Ele mora em Icaraí, apresentou febre, calafrios e mal-estar, e passa os finais de semana onde?
em Cachoeira de Macacu, tá? Então, provavelmente, o local de infecção foi lá. Aqui, as meninas prepararam o quadro com umas dicas. Né? Aqui nas colunas, dengue, zika, chikungunya, maiara, uropus, e aqui nas linhas, os principais sinais e sintomas. Então, aqui elas marcaram, ó, zika, a febre normalmente é ausente ou a febre é baixa, né? Durando de 1 a 2 dias. No uropus, pode ter a recrudescência da febre, né? De 2 a 3 semanas depois. Então, é muito comum, né, até a recrudescência da febre 2 a 3 semanas depois da primeira fase. Em relação ao rastro cutâneo, a zika é importantíssima e surge no primeiro ou segundo dia. Então, 90% dos casos de zika, até porque faz parte da definição de caso, apresentam o rastro cutâneo. Aqui o edema de articulação, né, que é mais frequente na chikungunya, com uma dor moderada intensa, né, a dor articular. E aqui a parte da cefaleia, que a Alessandra está falando que o uropus tem muita cefaleia, só o nosso caso que não tem, mas é assim, a clínica é assim, né? E aqui, como é que a gente faz para notificar, gente? Então, os casos suspeitos de dengue e chikungunya é uma ficha única de dengue e chikungunya, acho que todo mundo conhece, e ela é notificada nessa ficha, a gente entra num sistema que é online, que é o Sinan Online. Os casos suspeitos de zika, as síndromes neuroinvasivas e o exantema em gestante é na ficha de notificação conclusão. Depois a gente vai enviar essa transparência para vocês, vamos mandar todas as carinhas das fichas, as fichas em PDF, tá bom? E os manuais também de manejo. Eu vou localizar o link das webinários para vocês verem quando tiver sem fazer nada, que todo mundo aqui tem muito tempo. Mas para estudar, né? Então, casos de uropus, notificar no SUS Sinan. E aí eu encomendei para a equipe de montar um instrutivo de como entrar no SUS Sinan. Não é uma coisa difícil, o SUS Sinan você pode entrar de qualquer computador, né? E tem gente que notifica até pelo celular. Os casos de óbito fetal, feto ou recém-nascido que atenda aos parâmetros estabelecidos, utilizar o RESP. O que é isso aqui? É o recém-nascido que nasce com anomalia congênita. Então, tem que entrar no RESP, que é um sistema informatizado também, e que, na verdade, aqui em Niterói, desculpe, a Alessandra vem pelo formulário. Eu analiso que tem que ter uma investigação. Isso. Vai entrar... Não é só zika, não é uropus. No caso de uma formação congênita por tosse. Por tosse. Posso acrescentar uma informação? A gente tem essa questão, mas o nosso laboratório, pelo menos da regional, cortou esses anticorpos. A gente está vendo essa questão. Eu acho que ela é de Niterói, não é só da regional de vocês. O laboratório... O laboratório está sem kit de GMGG para toxo. É isso, né? Eu acho que a Niterói toda, porque o Miguelote também não tem. E isso a gente está vendo com a gestão, tá? Porque o processo que foi aberto parece que ainda não foi atendido, não sei o que está acontecendo. E a gente está vendo... enfim, sem esse exame, a gente não pode tratar toxo na gestação, né? Então, fica difícil. Aí é uma boa lembrança, realmente, tá? Como que vocês estão vendo essa questão? Porque eu falei com vocês quando eu estava no Covid, né? Vocês ficaram chocadas. A gente ficou chocada, a gente falou com o Miguelote tentou articular com o LACEN e não até agora. Que é muito grave, vai impactar nas toxas congênitas, na cegueira congênita e também nas notificações, faz tudo de notificar. O LACEN não tem como absorver a cláusula. Porque o pré-natal vai gerar muitos exames. Então, o LACEN não tem condição de absorver todos os Tá, entendi. A gente tem que comprar o serviço.
A gente fazia. O Miguelotti fazia teste de avidez. Porque eu tenho uma gestante que fez por fora, ela acho que está com 12 semanas, e aí deu conclusivo, né? Deu IgG positivo e IgM negativo, eu acho. E aí foi recomendado fazer o teste de avidez. Aí dá para fazer ainda. Mas aí tem essa possibilidade. Não, a gente olha só, gente, os laboratórios da atenção básica, eles faziam o exame de tóxico e avidez. Mas houve um problema com a questão do kit. Não, houve um problema com a questão do kit. A gente está vendo isso. Tá bom? Aí eu creio que em breve vai voltar esses exames, tá bom? Então, aqui... Onde é que a gente parou? Aqui, os casos suspeitos de Oropouche, né? Sim, aqui, o que essa frase aqui é importante? Todos os casos de Oropouche, dengue com sinais de alarme, dengue grave, formas atípicas de chikungunya, que é a chikungunya grave, né? Ou síndrome neurológica associada à arbovirose, gestantes, puérperas, menores de 2 anos e óbitos, devem ser notificados em até 24 horas. Tá? Porque pois é. Vamos colher o exame, gente. Vamos investigar, vamos monitorar o caso e vamos investigar. Mas para onde que eu vou mandar essa notificação? Para o Notifica. Qualquer notificação de qualquer agravo, tá? De notificação compulsória, é para este e-mail aqui, notifica@saude.niterói.rj.gov.br. Ou enviar no malote para a Covig, tá? A maior parte, 95% das notificações que a gente recebe hoje vem pelo e-mail, que é o mais prático, né, hoje em dia. E hoje a gente tem rede lógica em qualquer unidade, né? Tá que eu tô falando besteira. Todos estão em módulo. Mas eu já vi, por exemplo, de vez em quando acontece, chega lá um lote, ou por e-mail, ou por meio físico, de notificações que, às vezes, passou já o período, entendeu? Então, o pessoal junta o mês inteiro e aí manda tudo junto de uma vez só. Isso é muito ruim, né? Os casos sem gravidade é semanal, e o caso com gravidade 24 horas. Outra coisa também, às vezes o pessoal manda para o Notifica, para o e-mail, e manda por meio físico. Isso acaba dificulta o trabalho da gente, que acaba resultando em duplicidade. Porque, com poucos casos, a gente consegue conferir bem isso. Mas, quando vem começa a aumentar muito o caso, isso atrapalha muito a gente. E outra coisa também, que a notificação que tem no eSUS, no PEC, né, que a gente usa no atendimento lá, aquela notificação lá não adianta para a gente. Tem que preencher a ficha de notificação. Porque ali, quando a gente atende no prontuário eletrônico, tem lá, notificar... E aí ele imprime uma notificação, mas aquilo ali nem sempre tem os campos todos que a gente precisa para registrar no sistema. Ótima lembrança, que essa notificação do eSUS APAS não substitui. E, assim, pode mandar, não tem problema nenhum mandar pelo e-mail físico. Imagina, não tem problema nenhum. Porque, gente, a notificação em duplicidade... não é um problema. O que é um problema é não ter a notificação. Porque aí sim a gente não conhece o caso e não vai conhecer nunca. Tá? Porque a gente tem como retirar a duplicidade. Nós temos, na verdade, é nosso dever retirar a duplicidade do banco. Tá bom? Não reclame, hein? É porque ela é da ponta, está há pouco tempo lá no nível central. Então, investigação laboratorial, gente. Chegamos aqui na parte importante. Coletar 5 a 10 ml, não é isso? No tubo sem anticoagulante, é o de tampa tijolo, né? Até o 5º dia do início dos sintomas. Então, é a fase da viremia, gente. É a fase que tem que colher
o exame de RT-PCR, que é o de biologia molecular, que é o padrão ouro para as arboviroses. E que tem lá no LACEN. Nesse momento, tem para todo mundo. Nós vamos investigar 100% dos casos. Nós estamos com pouquíssimo caso. Então, temos o dever de investigar todos os casos laboratorialmente. Todos os casos suspeitos, né? A investigação de Zika e de Oropouche também pode ser feita na urina, tá? Entre o 6º e o 15º dia. Na urina. Aqui é no sangue, tá bom? Então, atenção. Hã? Esses detalhes as meninas podem dizer. Eu nem sei esse detalhe. Preencher a ficha de requisição. Quando a gente vai colher a amostra, já tem que ter a ficha de requisição. Por quê? Porque é ela que vai para o GAL, né? Ela que vai ser utilizada para preencher o GAL, tá bom? E aí eu não sei se vocês já estão preenchendo o GAL na unidade ou estão mandando para o Miguelote. Alguém aqui preenche a ficha do GAL na unidade? Então, porque não começou o GAL ainda. Mas esse ano ainda vai começar, tá? Porque aí vocês vão poder pegar o resultado do exame na sua máquina, no seu computador. Isso vai acontecer esse ano ainda. Vou ver isso tudo com o Vinícius. Entrar em contato com isso é importante. A unidade tem que entrar em contato com a Covig. Então, vocês têm que conversar com a sua equipe para entrar em contato com a Covig para chamar o motoqueiro, para agendar o motoqueiro para ir buscar essa amostra. Porque essa amostra da arbovirose, e qualquer amostra para a vigilância, ela não vai no fluxo normal do laboratório. Ela vai no motoqueiro da Covig direto para o Miguelote Viana. Tá? E do Miguelote ela vai seguir caminho. Tá bom? Então, é importante lembrar disso. Então, para a identificação adequada, né, do número de casos de arbovirose, a gente precisa de uma coleta oportuna, tem que preencher todos os campos, né, os casos suspeitos, até o 5º dia. Lembrando que o Oropouche só é identificado pelo PCR, né, até o momento. Então, o resultado de IgM negativo não exclui de imediato o diagnóstico de dengue, né, dado que, em alguns casos, o IgM ainda não foi detectado, porque ainda não subiu, né, não tem níveis suficientes de anticorpo para ser detectado pelo exame. Então, é possível que, em alguns casos, seja importante colher uma segunda amostra, né, para parear com a primeira. E aí a gente precisa chamar o paciente, né? Muitas vezes eles não querem saber ou não podem nem voltar à unidade, mas teria essa, em alguns casos teria a necessidade. Para os casos suspeitos da neuroinvasiva, a gente tem que colher o líquor, o paciente vai estar hospitalizado, e aí, enfim, vai ter que colher o líquor e soro para a investigação. Para os casos de anomalias fetais e gestantes suspeitas, a amostra deve ser coletada no momento do parto. Então, é isso, gente. A gente tem que ficar alerta, tem que ficar atento. E assim, é um apelo que a gente faz de estar conversando, de estar investigando. Todos os casos suspeitos de arbovirose precisam ser investigados, monitorados, tá? Para que a gente não só evite o óbito, mas também registre tudo o que está acontecendo no município, porque os dados epidemiológicos eles ajudam o nosso raciocínio, né? Você notificando, você vai estar ajudando a um outro colega a pensar naquele caso, né, naquele diagnóstico, e estar assistindo adequadamente, oportunamente, os pacientes. Tá? Eu agradeço aí vocês pela paciência e vou mandar o material para o e-mail da lista. Vou mandar circular essa lista aqui. Acabou? Já acabou, porque eu não conseguia o link Queria agradecer muito a presença da doutora Ana, doutora Adriana e a colega, eu esqueci o nome dela, Alessandra.